Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero saudar os irmãos na paz do Senhor, como já fizemos, e louvar a Deus pela igreja, pela comunhão da igreja, pela saúde espiritual da igreja. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Romanos. Os irmãos da Itália, os irmãos romanos, capítulo de número 8, irmãos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, para a nossa meditação. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Os irmãos podem ficar à vontade. Antes que eu faça menção da palavra do Senhor, eu quero compartilhar algo com os irmãos, algo profético da parte de Deus com os irmãos. Esta noite que passou, eu via em sonhos esta igreja com seus membros, alguns nos seus lugares, e enquanto falava com o pastor da igreja aqui no púlpito, ele me dizia no sonho que tinha feito algumas reformas no templo. E quando eu olhei para a porta da igreja, dos dois lados da porta da igreja tinham como se fossem gavetas. Gaveta do lado de cá e gaveta do lado de cá, umas gavetas grandes. No inteirinho, quando o missionário falava comigo que tinha feito umas reformas, e eu olhei aonde está o Paulo César ali. Quando eu observei ali, aquele lado, a porta, a irmã Graziela, ela foi para esta gaveta. E quando ela abriu essa gaveta, de dentro dessa gaveta, irmãos, estava lotada de feijão. Feijão normal. E me recobrando pela manhã, ao ver ao ter esse sonho profético da parte de Deus, eu entendi que o Senhor dizia que a igreja vai prosperar. Você não vê portas, você não vê gavetas, melhor dizendo, nas portas da igreja. Por que será que estariam colocadas gavetas cheias de mantimento nas portas? O que significa isso? Deus está nos dizendo, irmãos, que esta igreja, ela vai prosperar. As portas desta igreja jamais serão derrotadas. E contra as portas desta igreja, irmão, ninguém pode. A prosperidade está às portas. Era isso que o Senhor me dizia. Eu não sei se você está entendendo ou não, mas eu entendi. Deus disse que estava prosperando a igreja. Se você crê, recebe, que vem da parte de Deus. Glória a Deus. Irmão Zé Luiz não é um sonhador, não é um profeta de barriga cheia, irmãos. Louvado seja Deus, eu sei quem eu tenho crido. Oh, glória. Romanos capítulo de número 8. Glória a Deus. A partir do versículo 18. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como é esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Podeis tomar assento, amados, em nome de Jesus. Irmãos, na noite de sexta-feira, eu comuniquei com um missionário que eu não poderia estar aqui à noite para o programa de rádio e a nossa oração na viração do dia, que fazemos todas as sextas, porque eu estava com a mão inchada e muito cansado do trabalho. Eu disse, não vai dar para ir. E naquele instante eu estava ali, tinha acabado de chegar em casa muito cansado, e através da Bíblia Sagrada no celular, eu estava meditando no capítulo 8 de Romanos e no versículo 31, onde você vai ver Paulo ditando para o autor Tércio escrever essa carta, porque não foi Paulo quem escreveu a carta aos Romanos. Paulo ditou a carta. Há quem diga que Paulo estava há 3 meses na Grécia, quando ele vai ditar essa carta aos Romanos. E Tércio, seu cooperador Tércio, vai escrever essa carta aos italianos de Roma. Então Paulo diz no capítulo 8, verso 31, ele diz, o que diremos, pois, destas coisas? Quer dizer, qual é a reflexão que vamos fazer dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo faz uma pergunta. E através dessa pergunta que Paulo faz aos romanos, eu comecei a meditar no capítulo 8 todo. E quando nós chegamos aqui, a partir do versículo 18, eu vejo 3 tipos de gemidos. Nós fizemos a leitura junto aqui. Nós vimos aqui que o primeiro aqui que geme é a criação. O primeiro gemido vem da criação de Deus. O segundo gemido vem dos crentes. O segundo gemido é o nosso. E o terceiro gemido que eu vejo aqui, e Paulo dita para Tércio escrever, é o gemido do Espírito Santo de Deus. São 3 gemidos diferentes uns dos outros. O primeiro versículo que nós lemos aqui, nós vemos Paulo dizendo que para ele dizia, porque para mim, eu tenho por certo, isso Paulo disse, eu tenho certeza, que tudo isso que nós estamos vivendo, não pode se comparar com aquela glória, que nós vamos receber lá de cima. Essas tribulações, as preocupações, as dores, os sentimentos, as diferenças, as indiferenças. Paulo diz, eu tenho certeza disso, que tudo isso aqui não vai se comparar com tudo aquilo que nós vamos receber lá na glória. E Paulo continua dizendo, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Ele está dizendo, porque o mundo, as coisas que Deus criou, ficou sujeita ao pecado, ao erro, à vaidade. Mas não por culpa dela mesma. Paulo está dizendo, não foi a Mata Atlântica que se degradou, não foi o cerrado que sugou-se as suas plantas, o seu bioma. Paulo diz, não é por conta da natureza, a natureza não é culpada de estar do jeito que está. As placas tectônicas debaixo da terra não estão rachando, e os grandes terremotos e maremotos estão vindo, não é por culpa deles, não foi eles que quis. Aí Paulo está escrevendo aí, irmãos, não é por sua própria vontade, mas é por vontade daqueles que é sujeitado. Quem foi esse, irmãos? Não pense você que foi o diabo, não foi, fomos nós. Foi o homem que sujeitou a criação de Deus à vaidade. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, que a criação está gemendo. Não é difícil nós enxergarmos. Uma criança pode enxergar, quando ela recobrar o conhecimento, ela pode observar que a criação está gemendo. Não faz muitos dias que chegou até os meus ouvidos que encontraram por aqui mesmo uma onça parda perdida, com filhotes. Nós recebemos uma visita esses dias de uns amigos, e ele disse que viu onças, casal de onça, macho, fêmea, filhote, no meio da cana. A criação está gemendo. Os animais estão se refugiando na cidade,
Outrora, nós víamos os animais se refugiarem no mato, no sítio. Agora nós vemos o que? A criação se refugiar na cidade. Os animais vêm para perto do homem. Por quê? Porque foi o homem quem sujeitou a criação ao pecado, à vaidade, à destruição. O mundo está gemendo. Os biomas estão gemendo. Os nossos ricos biomas estão sendo engolidos. O cerrado já foi engolido não sei quanto por cento. Talvez 50% do cerrado já foi embora. A Mata Atlântica está dando lugar para o canavial. A Amazônia está sendo roubada debaixo do nosso nariz. Se não é o nosso presidente se levantar e dizer a Amazônia é patrimônio nosso, já os gringos tinham levado tudo embora. E ainda há aqueles que o criticam. A criação está gemendo. Hoje você vê pessoas que cortam as árvores de frente de casa. Cortam porque não querem varrer o chão. Dizem, olha, faz muita sujeira, não quero. Só que quando vai estacionar o carro, estaciona debaixo da árvore do vizinho. Aí precisa da sombra. É dessa forma, é isso que está escrito aqui, irmão. Não é o Zé Luiz que está inventando, está escrito aí na tua Bíblia aí, ó. Você pode ler comigo aí, está escrito, porque a criação é tudo aquilo que Deus criou. Sou eu, é você, é os animais, é o pet que você tem em casa, são as árvores, são os peixes, são os biomas, são os continentes, os astros, estrelas. Tudo isso Deus criou, mas tudo isso está gemendo por conta nossa. Somos nós que pegamos o papelzinho dentro do carro e jogamos lá no meio do mato. E não temos coragem de colocar no lixinho e jogar fora depois. Não se cobre não, irmãos. O irmão Zé Luiz também já fez isso. Não se cobre não, o irmão Zé Luiz também erra. E erra muito, mais do que você. Mas é assim que nós fazemos. Nós não respeitamos o mundo. Nós não respeitamos a criação de Deus. Nós não respeitamos. E depois nós queremos cobrar as autoridades. Dizer que as autoridades não fazem nada, mas nós mesmos destruímos. Nós também somos culpados. É a Bíblia que está dizendo. Acompanhe comigo, porque a criação ficou sujeita à vaidade, pecado, não por sua vontade. O cerrado não foi destruído porque ele quis. O cerrado não pediu para morrer. Os animais não estão pedindo para morrer. Não é por sua vontade, é mais por causa do que a sujeitou. Quem é que sujeitou? Quando Deus criou o mundo, Deus então depois cria o homem e a mulher, e Deus fala para o quê? Para Adão: toma conta, Adão, de tudo isso. Não era para o homem destruir, era para o homem tomar conta, era para o homem cuidar. Sabe aquele jardim que você tem na tua casa? Não é para você destruir, é para você cuidar. Aquela bituca de cigarro jogada no meio das plantas, lixo, com respeito. Então o primeiro gemido que nós vemos aqui, que Paulo classifica nesse texto, é o gemido da criação. Será que é só eu que estou vendo? Será que os irmãos estão vendo a criação sendo destruída ou não? Zé Luiz está inventando? Não. É só você olhar, sai na porta da tua casa e dá uma olhada. Converso bastante com o Paulo aqui, nos cultos das irmãs do ciclo de oração, e nós ficamos relembrando os tempos antigos. Nós ficamos falando sobre o que tinha, e não tem mais, né, Paulo? Nós ficamos falando ali fora. As irmãs devem até ouvir aqui dentro, tão alto que nós falamos lá fora. Nós ficamos lembrando do passado, coisa que não existe mais, Paulo. Não tem mais. O primeiro gemido é a criação que deu e está suspirando. O planeta está pedindo socorro, Paulo. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Você pode plantar uma árvore no fundo do teu quintal. Irmão Zé Luiz, eu não tenho um quintal, arruma um vasinho. Tem um vasinho, planta lá. Se precisar de podar, só me chamar. Eu vou lá, faço com prazer. Vou lá podar para você. O segundo grito que nós cansamos de ouvir. Esse segundo grito está aqui dentro, está aí dentro de você. A Bíblia diz que o segundo grito vem de quem? Vem de nós.
versículo 23. E não só ela, a criação, mas nós mesmos. Está escrito na tua Bíblia ou não? E nós mesmos. E o apóstolo São Paulo se inclui. O apóstolo Paulo não é aquele ditador que aponta o dele e aponta para os outros. Não, ele aponta para ele. Ele não fala em vocês, ele diz em nós. Porque, amados, a responsabilidade é nossa. É nossa. Nós seremos cobrados por isso. Nós somos chamados por Cristo. E nós temos que zelar daquilo que Deus deu para nós. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Olha aí. Também gememos em nós mesmos. O que é gemer em nós mesmos, irmãos? Vamos refletir um pouco. O que Deus dá para mim, Ele dá para você também. Porque o mesmo Espírito que está em mim, está em você. João diz que na hora, nós não temos que se preocupar com o que nós vamos falar. Porque é Ele que vai falar por nós. Então o Espírito de Deus é quem fala dentro de você. Aqui, o segundo gemido que nós vemos nesse texto é o nosso gemido. É o nosso gemido de abandono, de desespero, de solidão, de incompreensão. Mas eu sou crente, eu não posso gemer. Claro que pode. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. O crente geme. O crente geme sim. Por que ele geme? Porque o Espírito Santo de Deus está nele. Escute uma coisa e você vai entender. Quando você vê alguém destruído no pecado, quando você olhar alguém destruído nas drogas, no crime, no vício, o Espírito de Deus dentro de você vai doer. Se você tiver o Espírito de Deus, você vai sentir a dor. Porque você vai ver o quê? A criação de Deus sendo destruída. Porque quando o homem aceita Jesus, ele passa a ser o quê? Filho de Deus. Mas e antes de ele aceitar Jesus, ele é o quê? Ele é uma criatura. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Isso não é algo para se assustar. Quem são filhos de Deus? Aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, aqueles que vão nascer de novo. Mas aqueles que não aceitaram são criaturas. Eles fazem parte do primeiro gemido, o gemido da criação. E essas pessoas estão gemendo lá fora, gemendo no erro. Quando nós chegamos perto de alguém que está vivendo essa condição e começamos a trocar ideia com essa pessoa, concordando com os erros dela, irmãos, nós estamos concordando, nós estamos dando a mão para ela. Não, se precisar bater de frente, vamos bater de frente. Vamos dizer só Jesus que salva. Só Jesus é o caminho, só existe um caminho e é só Ele. Nós gememos sim. Quando nós vemos um ente querido, um parente, como a Graziela disse, o nosso ministério começa em casa, não é? Sim, é bíblico isso. O nosso primeiro ministério é em casa. E quando nós vemos um ente querido perdido, irmãos, nós ficamos alegres? Não. O que nós vamos fazer? Gemer. E o gemido é aonde? Aqui, ó. Está escrito aí, você leu comigo. Olha lá, nós gememos em nós mesmos. Quer dizer, o gemido é aqui dentro, é aí dentro. Só você sabe a dor que você sente por aquele ente que você queria que viesse para a igreja. Talvez seja um filho, talvez seja um irmão, talvez seja o pai, a mãe, um vizinho, uma pessoa que você admira, que você gosta, que você respeita, ou até uma pessoa que você ama. E você geme por isso. Porque queria que essa pessoa estivesse debaixo das mãos de Deus. A sombra do Onipotente, como leu minha esposa aqui. Nós queríamos que todos estivessem debaixo das mãos de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas todos cheguem à salvação. A vontade de Deus não é condenar ninguém, irmãos. A vontade de nenhum pregador dessa terra, pregador de Cristo, nenhum pregador de Deus vai pregar contra as almas, irmãos, jamais. A vontade de Deus é que todas as almas se salvem. E quando isso não acontece, nós gememos em nós mesmos. Talvez a dor do desamparo. Talvez você espera
algo de alguém e não acontece. Talvez você fique aguardando algo, aguardando uma atitude e não acontece. E você começa a gemer. Você diz, Senhor, podia ser diferente. Paulo, lá no capítulo 31, diz, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas, irmãos? Que coisas serão essas que Paulo está ditando para Tércio escrever? Esse capítulo 8, ele fala sobre o que, irmãos? Se você se recobrar, lá no versículo 1. Olha no versículo 1. No versículo 1 do capítulo 8. Porque agora, não há condenação nenhuma. Para quem? Para quem está em Cristo. Para quem anda segundo o Espírito, não a carne. Então Paulo está falando em uma guerra entre a carne e o Espírito. É aquela guerra entre a vontade de fazer a obra de Deus e a vontade de fazer a vontade da carne. De obedecer o desejo da carne. Uma guerra, uma luta espiritual. E Paulo vai ditando e vai falando. E vai falando sobre o pecado. E vai falando sobre a revelação do Filho de Deus que virá para resgatar a sua igreja. E chega à altura do versículo 31, ele diz: acerca dessas coisas todas que eu disse, acerca de tudo isso que nós falamos, que diremos dessas coisas? Que reflexão nós chegamos dessas coisas? Uma só. E ele revela a vontade de Deus aqui. Uma só. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele, nem mesmo seu filho, Jesus, unigênito, poupou. Volte um pouco no Antigo Testamento. Volte para o livro do Gênesis, o livro da criação. Quando a Bíblia vai falar sobre Abraão, Deus pede a Abraão seu filho. Diz: Abraão, leva ele e sacrifica ele para mim. Abraão toma o filho da promessa, Isaac, leva embora. E quando Abraão amarra o moço e deita no altar, pega o cutelo, quando ele vai descer o cutelo para fazer o sacrifício a Deus, Deus diz a Abraão, na voz de um anjo: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu me amas. Abraão não precisou consumar o ato para que Deus soubesse que Abraão amava a Deus. Mas quando chegou a vez do seu próprio filho, Cristo, ele entregou o seu filho. E aí sim, nele foi consumado a tua vitória, a nossa vitória. A Bíblia diz que Deus nem a seu filho poupou. E porventura Deus permitiria que alguém tocasse nós? Se nem a seu filho ele poupou por você e por mim na cruz. Se Deus é por nós, se Deus é por você, pela tua família, quem será contra a tua família? Quem será contra você? Quem será contra os teus sonhos e os teus projetos? Ninguém. Mas ainda nesta noite, amados, eu quero falar sobre ainda falta um gemido. O primeiro gemido nós vimos que é da criação. O segundo gemido é o nosso. Eu convivi com pessoas que diziam assim para mim: olha, não é que a pessoa me dizendo, crentes, dizendo para mim, olha, crentes antigos, dizendo, está muito difícil. Está difícil. O pecado invadiu. A pessoa dizia para mim, nem mesmo os cristãos estão querendo obedecer ao Senhor. Crentes antigos, que viveram lá atrás, em costumes que eram mais santos. Quando eu digo santos, irmãos, não era melhor nem pior do que ninguém. Eu estou dizendo separação. Quando as pessoas se separavam mais para Deus. É isso que estou dizendo, entenda. Por favor. As pessoas se queixando. Sabe o que é isso, irmãos? É o crente gemendo. Gemendo. Muitos crentes dão relatos que está insuportável viver na terra. Insuportável. De tanta fraude, tanto delito, tanto desamor, tanta apostasia, de pessoas trocando Deus por nada, trocando a promessa de uma vida eterna, de uma vida gloriosa por um prato qualquer. O crente geme. O crente geme.
quando ele está na sua casa em paz. Quando o crente está dentro de casa em paz, ele quer paz. Mas o que ele ouve não vem da paz. O que ele ouve da vizinhança, às vezes até dentro da tua própria casa, o que ouve não vem de paz. Ele sabe que não está vindo de Deus. Ele geme, ele chora por dentro. O que você leu aí? Geme em si mesmo, porque não concorda com aquilo. Sabe por quê, meus amados? Porque lá no Evangelho de João que nós estudamos, no capítulo 17, o teu Jesus, o meu Jesus, ele orou. Ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, porque é impossível tirar eles do mundo agora. Eles precisam ficar aqui, vivendo no meio da sujeira, da podridão, do pecado, do desamor, da indiferença. Eu não peço que o Senhor tire do mundo, porque não dá para tirar, mas livrai-os do mal. Jesus fez essa oração por mim e por você. E hoje Paulo está animando os irmãos de Roma dessa forma, e dizendo para eles: Abraão não precisou sacrificar o seu filho, porque Deus entendeu que ele amava. Mas quando chegou na pessoa do seu próprio filho, ele não poupou o seu próprio filho, por amor aos ímpios que somos nós. Agora o terceiro gemido para encerrar, meus irmãos. Versículo 26. Para você registrar na tua Bíblia. Oh glória. Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos. Vai chegar um tempo, escute isso. Vai chegar um tempo que para você ouvir uma pregação, ou acompanhar, ou cooperar dentro de uma igreja, você ouvir uma pregação, você vai ter que estar com a Bíblia na mão aberta, porque não se poderá confiar mais naqueles que se colocam no púlpito. Você vai ter que fazer que nem os crentes de Bereia. Paulo pregava a palavra em Bereia e os crentes tudo com a Bíblia na mão aberta, para ver se era verdade que ele estava falando. Porque hoje, irmãos, dá pena. É cada coisa que a gente escuta. Não tem Bíblia, não está na Bíblia. Pregadores inventando textos chavões. Não está na Bíblia. E se não está, irmão, não é de Deus. Agora aqui tem. Versículo 26, dá uma olhada aí. Olha o terceiro gemido que Paulo insere nesse texto. E da mesma maneira, verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito com letra maiúscula ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por mim, por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. Amado, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. E não pense que eu tenho um côvado a mais que você. Talvez eu tenha um a menos que você. No âmbito espiritual, talvez seja até menor. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez você não compreenda o que está acontecendo. Às vezes acontece coisa na nossa vida, e eu tenho certeza disso, e você vai se lembrar. Às vezes acontece coisa na nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso coração, onde nós não abrimos para ninguém, onde fica dentro de nós. Que nós vamos a Deus perguntar: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Eu não procurei isso. Eu não pedi isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, Paulo diz que o Espírito de Deus é Ele que vai interceder por você. Aqui na terra, hoje, no século 21, existem dois intercessores que intercedem pela igreja. O primeiro deles é o próprio Cristo, que intercede lá no trono da graça, junto ao Pai. Ele intercede por nós lá. Por quê? Porque Ele rasgou o véu. Ele só pôde rasgar o véu. E hoje Ele intercede por mim e por você. E aqui na terra, o nosso intercessor é o Espírito Santo. E da onde é que Ele intercede? Não é do púlpito, não é do altar, não é do trono que nem Jesus. Ele intercede aí de dentro de você. É aí dentro que Ele está. É aí dentro que Ele está. Está dentro do teu peito. Nós lemos o texto. Em nós mesmos, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por você ainda dentro de você. Dentro de você Ele fala com Deus, Ele pede por você. E aquilo que você não souber pedir, é aquilo que você não souber expressar diante de Deus. Porque, irmãos, o nosso conhecimento diante de Deus é o quê? Nada. Não é nada. Então
nós não entendemos nada diante de Deus, mas o Espírito Santo de Deus sim, porque Ele é Deus. Ele tem a mesma essência de Deus. E é Ele quem vai traduzir para Deus o que você está passando. Sabe aquele dia que você está mal e alguém chega, o que você tem? Você fala, não tenho nada. Nem você mesmo sabe falar o que você tem. Mas o Espírito Santo sabe. Ele interpreta você. E Ele leva a tua petição até Deus. Ele ora por você. Ele coloca você nas mãos de Deus. O autor do livro aos Hebreus, irmãos, ele diz assim: importa que por muitas, não poucas, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. No Evangelho, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. O que significa isso? Não vai ser de qualquer jeito que nós vamos ganhar o céu de glória. Não vai ser comendo chocolate e mousse que você vai subir para a glória. Não vai ser comendo o pudim que eu tanto amo subir para a glória. Mas vai ser por muitas tribulações, por lágrimas, por pisaduras, irmãos. Não fique triste, não se entristeça se o mundo te persegue. Não fique triste se o mundo não te compreende. Não fique triste se aquela pessoa que anda do teu lado não te compreende. Mas se alegre por uma coisa: o Espírito Santo, Ele te interpreta. E leva até Deus a interpretação da tua alma. É assim que acontece, meus amigos. E dessas coisas, o que diremos? Nós diremos uma coisa certa. Irmão Zé Luiz, mas o que está acontecendo? Parece que o povo abandonou. Parece que o povo não quer mais saber de Deus. O mundo perdeu o amor. Ninguém se respeita mais. Se joga uma pedrinha, um pedrisco no chão. Quando você vai passar lá, já é uma montanha que está lá. Jogaram um pedrisco no chão. Quando você passa, está uma montanha lá. Já aumentaram. O mundo está assim hoje. Sabe por quê? Porque falta o amor. O ódio tomou conta. Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele disse que cada um busca o que é seu. Ele diz isso. Cada um busca o que é o seu próprio interesse. Amados, eu gostei muito do culto dessa noite. Porque desde o instante que os irmãos vieram aqui para abrir o culto, os irmãos perceberam o culto, ele foi numa direção só. O culto caminhou desde a palavra introdutória aqui, desde os hinos, do louvor, do ciclo de oração. O culto caminhou para um lado só, para que nós pudéssemos confiar mais em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Amados, vamos repetir todo mundo junto? Todo mundo junto, vamos repetir o que o Paulo está dizendo lá no versículo 31. Lá no versículo 31, irmãos. Segunda parte, versículo 31, capítulo 8, versículo 31, irmãos. Vamos encerrar essa mensagem recitando unissonamente, ou seja, todo mundo junto. Vamos recitar a parte B desse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a palavra que eu quero deixar no teu coração nessa noite. Maior é o que está dentro de você do que o que te acusa. Maior é o que está dentro de você do que aquilo que te perturba, do que aquilo que te preocupa, do que aquilo que não te deixa dormir. Maior é o que está dentro de você. E o que está dentro de você já venceu o mundo. É quem? É a fé. A fé vence o mundo. Que Deus vos abençoe, meus amados, nessa noite, em nome de Jesus.